Seja muito bem-vinda a mais um episódio das Mulheres Inquietas. Hoje nós vamos entrar no mundo da arquitetura, com duas arquitetas maravilhosas que eu posso chamar de minhas amigas. Uma delas trabalha na obra. Chão de obra, né, Dami? Uhum. Desde o chão de obra até o acabamento, quando a casa fica daquele jeito. E a outra amiga, a Ana Paula, que descomplica a obra. É mais ou menos isso, né, Ana? Vai lá, mostra os materiais, para que serve. E elas vão se apresentar muito melhor do que eu. A Dami, já quero deixar claro que a Dami foi a que repaginou todo o nosso estúdio. Nós queríamos um lugar mais confortável, mais com o nosso jeitinho, mais com jeito de lar. E ela, em pequenos detalhes, alcançou o nosso objetivo. E como eu sempre falo para vocês, sempre cuidando do nosso dinheiro. Hoje vocês vão conhecer a Dami, que já esteve aqui uma outra vez, né, Dami? Segunda vez. E hoje ela falou, já tô me sentindo de casa, porque ela veio como convidada, veio para repaginar e veio hoje para conversar com a gente junto com a Ana Paula. Gurias, se apresentem e contem um pouquinho da profissão de vocês. Posso começar? Pode. Então, eu sou a Damiana, da DG Arquitetos. Sou esposa, casada com o Gustavo, mãe do Caio e mãe do Theo. E arquiteta apaixonada pelo que faz, né? Trabalho muito com a execução de obra, com acabamento, arquitetura de interiores, arquitetura residencial, comercial. E é isso aí. Eu sou a Ana Paula. Eu sou casada com o Caio, não o Caio da Dani. Tenho 2 filhos, o Pedro e a Maria. Sou arquiteta de formação, fiz mestrado, doutorado em engenharia civil e me descobri fazendo vídeos de arquitetura para o YouTube. Então, o intuito do meu canal, que é o Casa Mais Design, é unir, então, os fornecedores com os profissionais de arquitetura, mostrar para as pessoas que estão buscando, né, soluções para sua casa, para sua obra, os arquitetos e também os fornecedores que atuam no mercado. E também descomplicando, porque para mim, que não entendo de obra, até antes eu vindo para cá, eu falei, gente, eu não entendo nada, se mostrar uma planta, eu não consigo entender. E tanto a nossa casa que a gente mora, quanto a casa da praia, tipo, a gente deu zero opinião, assim, porque, tipo, nem entendi o que tava ali. Não, tá ótimo, o negócio é contratar pessoas competentes. E o teu canal, Ana, eu já assisti vários vídeos e é muito legal. Pra pessoa que não entende, tu traz esse conhecimento, né? Pra quem quer, às vezes, contratar alguém, mas ter um entendimento, ele traz essa clareza, tipo, mas o que essa pessoa tá falando, né? E fica muito mais fácil. Eu queria entender, quando vocês se formaram, o que puxou o olhar de vocês? Porque vocês estão na mesma profissão, em campos diferentes, né? Em trabalhos diferentes. Uma tá diretamente na obra. A outra tá online. O que puxou cada uma de vocês? Chegou a trabalhar no chão de obra, visitar, fazer essa parte da arquitetura ou não? Não. A minha carreira, assim, foi pulando em vários locais de trabalho, assim. E depois que eu me formei, um ano depois, eu fui fazer um mestrado em engenharia civil, na área de sustentabilidade. E aí, assim, eu fui mais para a área acadêmica. Então, eu fiz o mestrado, terminei o mestrado, depois eu fui para São Paulo, fiz o doutorado. E aí, eu já estava grávida do Pedro, ainda fiz um pós-doc. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em São José dos Campos como funcionária pública na área de manutenção predial. Beleza, eu saí de São Paulo, capital, fui para São José dos Campos e lá fiquei. E aí os meus filhos nasceram lá, a gente constituiu a família lá e depois que as crianças cresceram um pouco mais e também com a pandemia veio a vontade de voltar. E no meio da pandemia, olhando YouTube e olhando muita TV, né? Porque todo mundo dentro de casa. Fazer, né? E aí, assim, veio essa ideia, muito incentivada pelo meu marido, que olhou e disse, poxa, mas tu também podia fazer um canal. Eu disse, eu? Será? Aí eu pensei, comecei a olhar, ver, assim, vários... Eu tenho que fazer uma observação que eu não me aguento. Eu acho o máximo. Eu já falei isso várias vezes. Os maridos que incentivam. Diz, nossa, essa é tua cara, vai, faz, acontece, tu é competente.
Ah, isso é muito lindo de ver, né? E nada melhor que a pessoa que tá do teu lado todo dia ali, né? Pra te Te incentivar. conhece. Porque a mesma pessoa ela E pode sabe botar que lá vai dar embaixo certo, ou ela né? pode te erguer lá em cima, né? E que às vezes vê pontos na gente que a gente gente nem não vê. vê. Não vê. Uhum. Eu sempre E digo que o Gustavo é o meu pior cliente, porque eu mostro os projetos Google sempre antes de qualquer coisa, né? O que tu acha? Porque ele também é arquiteto, né? Sim. Mas cada um tem os seus. Uhum. E aí eu sempre apresento pra ele primeiro, né? O que tu acha disso? Isso que eu sei que tu pode fazer muito melhor. Ai, na hora eu fico Então louca. tá, então eu vou voltar no meu escritório. Aí eu fico louca comigo, brigo, daí eu volto, tá aí agora. Viu como eu sabia que tu podia usar? Isso é muito bom, né? Quem eleva teu potencial é muito bom. Ana, segue. E aí, então, eu resolvi começar. E aí, um dia ele chegou em casa, eu olhei pra ele, eu disse, gravei 3 episódios. De primeira, Sério? assim. Deu de sério. Deixa eu ver. Ele olhou assim, assistiu, me olhou. Nossa, mas tá muito bom, vamos fazer, vai lá. E aí eu comecei. Arrumei uma salinha em casa, um quartinho. Organizei, decorei, ajeitei, comprei os equipamentos e comecei a gravar o que eu chamo dos vídeos estáticos, né? Que é um vídeo onde eu vou explicar algum tema que eu vou mostrar. E aí eu vi que, nossa, como aquilo me fazia bem. Uhum. E eu tava solta ali fazendo aquilo, sabe? E que Tava me dava feliz. liberdade. Liberdade de falar o que eu queria, como eu queria, com o nível de detalhamento que eu julgava, né, necessário para aquele momento. E que eu conseguia conciliar com as minhas outras tantas atividades, né? Não, naquele momento eu ainda estava trabalhando nesse órgão público, mas aí o canal foi um jeito, uma forma também de me tirar dali e de até me deixar um pouco meio estranha aquele lugar, sabe? Aham. Então eu ia trabalhar, claro, né, por também, assim, questões econômicas, tipo, olha, eu tenho que ter o meu ganha-pão, não, isso não vai dar certo. Preciso continuar. Então, eu levei as duas coisas em paralelo por bastante tempo. Até que a gente voltou para o Rio Grande do Sul. E aí, eu pedi exoneração. Hoje, eu levo o canal, mas eu também continuo com outras atividades, né? Apesar de eu não ter uma carreira como a Dami, que trabalha na obra, né, que tem, então, seus clientes que acompanham a obra e tudo mais, eu trouxe para minha vida o desafio de tocar a obra da minha casa. Então, que é uma outra fase do canal agora também. Então, eu continuo com os vídeos estáticos. Que é muito legal, né? Isso, Casa de arquiteto, isso, né? É exato. muito legal. Vai dizer que não é o mais difícil projetar para nós, né? É. Porque pro cliente tu sabe, tu tem os objetivos para Exato. cumprir, o teu não. O teu tu quer botar tudo ali. E nunca tá bom, vai fazendo. O nosso não é difícil de terminar. Exatamente, foram 2 anos de projeto arquitetônico. Eu acredito. E aí, o meu marido não é arquiteto, é médico, mas era o meu cliente. Então, a gente sentava e discutia muito. Ele é um médico também metido, né? Com pais engenheiros, então ele acha que sabe bastante coisa de engenharia. Então, assim, ele olhava e... Ah, mas isso aqui, como que vai ficar? Aí eu... né, tentava mostrar com as ferramentas, ou um AutoCAD, ou um SketchUp, ou desenho à mão, de várias maneiras a gente ia se ajeitando, se conversando, e foi um processo de 2 anos de elaboração. Então, é longo, né, assim, claro que a gente não tinha um prazo para isso, né, mas assim, eu acho que para nós foi muito bom, porque deu esse tempo de amadurecer essa proposta, E que né? eu acho super importante, né? Eu acho que é uma das coisas que eu prezo muito no escritório, assim, o projeto é o lugar de pensar. Quanto mais tu pensa no projeto, mais rápida vai ser a tua obra, né? Cada minuto investido no projeto... É assim que eu normalmente peço meus projetos pra Dami. Quero pra ontem! Ô, Dami, tu consegue fazer pra quando? Ô, Dami, pra ontem, né? Não adianta nem perguntar pra quando tu precisa. Qual é o prazo que eu tenho? Ontem. E aí, assim, junto com a obra, com o canal, eu administro uma clínica médica também, então eu me divido entre essas 3 atividades e, claro, aos cuidados da minha família, né? E então eu vou nessas circulando nessas diferentes áreas, assim, mas o canal me trouxe muita felicidade. Eu ia
fazer essa observação agora. A sensação que eu tenho de observar é que em todo o trajeto, conforme tu, né, vai deslizando entre essas áreas que tu trabalha, todas elas tu é feliz. Ah, só. Sabe? Tem uma leveza, né, para fazer esse movimento. Não é pesado e tu consegue muito bem administrar essas áreas, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho em mais de uma também. E eu aprendi a deslizar entre elas, então não é pesado, né? Eu amo cada coisa que eu faço, eu sou apaixonada. Então, todos os lugares eu tô bem, tô feliz, eu tô aqui agora, tô muito feliz. Aí eu vou trabalhar na odontologia, eu tô muito feliz. Aí eu vou dar muito feliz, sabe? Então, é muito bom isso, né? A gente aprender isso. E eu tenho que dizer que eu aprendi a olhar as áreas da minha vida com a Fê. Maravilhosa. A conseguir separar, Fernanda. Eu fui apenas ferramenta, a competência é toda tua. Mas me ajudou muito, porque eu consegui ver com mais clareza, assim, todas as áreas que compunham a minha vida e olhar para cada uma delas com carinho, né? E conseguir organizar o tempo. Claro que tem dias que é uma bagunça, mas tudo bem. Tem outro na frente, né? E a gente vai e começa tudo de novo. Mas, assim, eu consegui enxergar essas áreas diferentes e consegui me posicionar e ver qual era o meu papel em cada uma delas. E aonde estava precisando mais de mim. Dá um abraço. Foi bom. Foi muito bom, sabe? E tem dias eu ainda, assim, eu ainda tava falando pra Dami agora, que eu penso, mas devia estar rendendo mais. Meu marido disse, mais que? O que mais que tu quer mas fazer? É que a gente sobe a régua. Pois é. Tu começa a entender que o teu potencial, a tua competência é maior, porque tu pensa, gente, olha quanto que eu fui. Dá pra ir mais um pouquinho, né? E a gente vai... e é bom também ter essa pessoa que diz, mas o quê? Já tá maravilhoso. Mas também essa nossa inquietude de saber, não, mas eu sei que eu posso dar uma melhoradinha, né? Às vezes não é em colocar mais coisas, mas é fazer melhor aquilo que tu já vem fazendo. Exato. Mas isso vem do que tu falou. É que a clareza de fazer as coisas é tão boa que tu quer mais. Exato. É uma satisfação tão grande. Eu me lembro, Ana, quando tu comprou o curso, e eu me lembro quando tu chegou pra mim depois de um tempo, numa janta, eu acho que nós estávamos, tu disse assim, ó, Fernanda, eu preciso te dizer que o teu curso superou as minhas expectativas. E daí ela, né, relatou, assim, tipo, o quanto tinha sido bom. Nossa, se pra vocês é bom, tu imagina pra mim, sabe? Eu fico assim, eu não acãibro. De tão feliz. Não, e falo com toda sinceridade mesmo, assim, que eu venho já há um tempo, né, buscando autoconhecimento, e eu achei que foi uma ferramenta muito prática, sabe, de me olhar para identificar essas áreas, assim, eu acho que para mim foi assim um ganho enorme essa questão de conseguir enxergar. Para mim antes parecia, a gente tem filhos pequenos, em casa tem o livro Monstro das Cores, não sei se vocês conhecem, que é um bolo todo enrolado. E para mim era isso a minha vida, tudo embolado e eu não conseguia separar direito, sabe? Isso me causava muita angústia. Ansiedade, muita angústia. E fazendo, eu comecei a enxergar, não, aqui a minha atuação é assim, aqui é assado, aqui e o canal veio antes ou depois do curso? O canal veio antes. O canal veio lá na pandemia, veio antes. O canal já teve umas fases que comecei e fiz, porque o normal era eu publicar 2 vídeos por semana, daqui um pouco deu um tempão sem publicar. Aí quando a gente voltou, eu disse, não, vamos retomar. E vamos retomar a sério. E aí a questão toda da construção da casa, porque é, assim, material, né? Para mais de metro. Assim, é muita coisa legal para mostrar. Tanto que dá certo, quanto às vezes o que não dá tão certo. E que faz parte. Faz parte do processo. Porque, assim uma das coisas, assim, num dos vídeos eu mostro, casa de arquiteto não tem mudança no meio da obra? Na minha teve. Um porão lá,
né, de serviço. Ah, vamos fazer o tal do porão. Não estava previsto. Então, são coisas que tu vai lá, adapta, reorganiza com a obra andando. Nem sempre é fácil. Mas quando a gente tá organizada por dentro, que foi o que tu falou agora, como é mais fácil lidar com a desorganização por fora, né? Aconteceu um imprevisto. É só um imprevisto, né? Vamos ver como é que vão resolver. Uns são maiores, outros são menores, mas calma, não vamos entrar em desespero. Vai dar, vamos fazer. Quando a gente tá no monstro das cores, né? Quando a gente tá nessa bagunça, é mais um problema se embolando. E esta é a beleza da clareza. Né? E aí aquilo aumenta. E aí gera ansiedade, gera angústia, insatisfação. E tu não saber lidar com aquilo é uma bola de neve. Daí começa a passar para os filhos, começa a passar para o marido, daí vai para o casamento. E aí daqui a um pouco tá uma desordem total. Exato. E aí, então, assim, o canal agora tá mais organizado, né? E aí, então, eu continuo fazendo os vídeos estáticos, vou explicando e mostrando as etapas de obra, o que que eu tô escolhendo, por que que eu tô escolhendo, quais algumas curiosidades a respeito de alguns materiais, né? Então, tem muito tema, muito assunto para trazer e que muitas pessoas procuram, né? Tanto de como fazer, quanto o que economizar, aonde dá para economizar, que a gente sabe que tem coisas que não existe milagre, que a gente precisa tomar cuidado, que não tem como economizar tanto, né? Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que é muito válido, muito rico para quem tá nessa empreitada, assim como eu, sabe? Para buscar, assim, e trocar ideia. Então, às vezes as pessoas também me colocam questionamentos, né, no YouTube, me perguntam, às vezes me ligam que legal. para perguntar mas como que tu tá fazendo? Como que funcionou isso? Como que funcionou aquilo? Às vezes eu mando projeto, mando informação, mando algum fornecedor que eu achei legal, né? E é uma troca bem interessante que eu não imaginei que ia ter. Então é bem legal. Não, porque é uma área bem diferente, né? Dentro da arquitetura. Sim. E é uma atividade também, né? extremamente importante, mas uma atividade que muitas vezes a maioria das pessoas foge, que são as câmeras. Sim. Né? As câmeras, o falar, o se expor, o ter o canal, a constância de aparecer, né? De falar, olha, esse material aqui não tem condição, né? Às vezes a pessoa diz, não vou falar que não tem condição, só não vou comprar, né? Então lá tu mostra tudo que é bom, tudo que é o barato, o caro, o que vale, o que não vale. E isso é muito legal. E deve ter sido uma surpresa mesmo, porque é muito diferente, é meio novidade. Pra mim, assim, eu achei muito novidade, uma área que normalmente as pessoas fogem, vão ao contrário. Exato. Eu sou uma. Que ela briga eu já tô aqui só esperando a deixa pra eu dizer. Eu vi que ela postou umas imagens de um quarto de criança que eu já quero ir lá filmar e fazer uma entrevista com ela pra mostrar no canal. Depois eu tenho, depois nós vamos chegar. Me ajuda! Ajudo! E depois nós vamos chegar nessa parte aí dos projetos. Seu potencial, né? E aí soma. Essa é a beleza, né? É o somar. E isso é uma dos assuntos que a gente falou, né? Que eu falei, queria vocês duas juntos no podcast pra mostrar a beleza de duas pessoas que estão na mesma profissão e que pode somar. Porque hoje tem uma crença de que quando é da tua profissão, já a rivalidade já nasce do nada, né? Sim, já é concorrente. Tu nem sabe o que a outra pessoa faz, não sabe o quanto ela pode agregar. Tu pra ela pra ti, podem fazer uma parceria, podem, né? Tem várias hipóteses. Não, mas a primeira hipótese que vem à cabeça é minha concorrente vai roubar o meu cliente. Então, assim, de nós quebrar isso. Tá mudando bastante, né? Eu vejo que tá mudando o cenário, também. Assim, as pessoas, né, estão se ajudando mais, né? Tem mais palestra, tem mais interação né? entre os profissionais e ao meu ver tá melhorando um pouco essa situação aí. Na minha casa eu quis fazer o projeto, eu disse pra Dami, o meu marido, assim, como eu não tenho essa carreira pautada dentro da arquitetura, na questão de projeto. Antes de eu fazer o mestrado, eu até fiz alguns trabalhos aqui antes de ir para São Paulo, mas eu não construí a carreira dentro desse cenário. E aí, quando foi fazer a nossa casa, eu disse, não, a minha casa eu vou fazer. Aí ele me olhou assim, tipo, ai meu Deus.
Confia que vai sair. que vai dar bom. A minha casa eu vou fazer, o arquitetônico. Mas interiores, eu não fiz. Eu contratei uma amiga, uma colega, que fez todo o projeto de interiores porque ela é especialista nisso. Ela entende muito disso, entende? Então, assim, claro que talvez para ela foi bem mais difícil fazer, né? Porque eu, assim, alguns ambientes eu sabia muito claro como eu queria. Mas outros, especialmente o quarto das crianças, eu disse, olha, isso é contigo. Porque eu não sabia mesmo como fazer e como solucionar, sabe? Mas aí... E mexe muito com o emocional, né? Eu acho que tu até bloqueia um pouco o teu criar, a tua criatividade. E até tu ter o discernimento de dizer, aí eu não sou capaz de mexer, né? Então, pra que eu vou gastar tempo, dinheiro pra dar errado? Então, deixa eu chamar alguém que entende, que vai facilitar o meu caminho, Exato. Eu não posso fazer. Não, eu posso, mas eu levaria muito mais tempo. Pra mim, ia ser muito mais... oneroso em termos de energia, gasto e tudo mais, do que conversar com ela que tem, assim, cancha para isso e tocou super bem, atendendo tudo que a gente tinha, né, todos os requisitos que a gente expôs para ela. Então, acho que foi uma escolha, mas pra lá de acertada, sabe? Então, às vezes a gente também precisa deixar um pouquinho, no meu caso, deixar o ego de lado um pouquinho. E ver, não, isso aqui eu não sou especialista, né? Eu vou chamar alguém para somar. Tu sabe que eu li agora esse verão o livro O Ego é Seu Maior Inimigo. É muito verdade, sabe? Então, assim, esse tirar o ego, não deveria nem levar o ego para algum lugar para ele ser tirado, né? Deixa o ego em casa, que tu vai evoluir muito mais, tendo essa sabedoria de entender no que eu posso agregar e aonde que eu vou aprender. Né? Porque se tu quer só tu, às vezes não vai sair bom. Por quê? Porque faltou essa sabedoria de tu falar, não, eu vou fazer a minha casa, mas eu vou fazer aquilo que eu sou boa, né? Que eu sei fazer. O resto eu vou contratar quem sabe. Exato. E, gurias, dentro do segmento de vocês, qual foi o maior desafio, assim, que tu já encontrou no chão de obra, né? Qual é o maior desafio, talvez, que vocês enfrentam hoje? E o maior desafio online, cada um no seu segmento. Meu senhor. Bom, eu já nasci dentro da obra, né? Eu acho que trabalho com isso porque eu já, desde pequena, a minha família sempre gostou de construir. Meu pai também achava que era engenheiro. Com 8 anos eu já estava praticamente formada. Mais ou menos isso. Mas quando eu me dei conta que aquilo era uma profissão, eu disse, bom, é isso que eu vou fazer. Porque eu já estava inserida no meio, né? Mas daí, pra mim, a maior dificuldade no início, foi bem no início, assim, quando eu me dei conta que, agora eu vou abrir o meu escritório. Foi a minha primeira cliente, a minha primeira oficial. Sou cliente até hoje. Inclusive, ontem te indiquei pra uma mulher, eu nem conheço ela, mas ela botou num grupo que eu tô, se alguém ali era arquiteto, daí eu mandei pra ela. Se tu não conseguir no grupo, eu tenho a pessoa que tu procura. E aí, eu me deparei com aquele... de colocar de colocar na real ali aquilo que tu projetou. Porque na faculdade tu passa, projeta, mesmo tendo estagiado, né, muito tempo, tu tinha alguém por trás de ti, né? Tu fazia as coisas, mas tu tinha um responsável, não era tu. Então, quando tu chega lá, não, tem que funcionar. Eu acho que é a sensação que toda pessoa, quando sai da faculdade, sente. Né? E não é só funcionar, tu tem que fazer com que as outras pessoas façam aquilo funcionar, porque tu projeta e tu tem 15 equipes para coordenar para aquilo funcionar e tá tudo certinho lá no final, né? E a maior parte da equipe é masculina, né? E aí uma guriazinha chegando ali, 20 e poucos anos, né? Querendo, né? Sempre fui muito humilde em tentar discutir com eles a melhor solução. Acho que isso foi muito bom pro meu crescimento profissional todo. Mas tu tem que coordenar. E para te coordenar, para as coisas acontecer, tu tem que te posicionar também, né? Então, essa como é que eu vou dizer? Essa balança, esse jogo de cintura, né? Que tu tem que ter dentro da obra. Que tu não pode chegar impondo de salto alto lá na obra, porque eu quero isso. Eles vão virar tu vai virar as costas, vai embora e ninguém vai fazer nada, né? E o que vai ficar? Vai ficar o teu nome ali, né? É o cliente que vai chegar para ti, é depois para ti que ele vai ligar. Então,
fazer isso funcionar foi difícil. Foi difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa mais tranquila, eu não sou de dar ordens e ficar, tem que fazer isso, tem que fazer, sabe? Não é meu perfil. E aí chegar lá e tu ter que se botar nesse papel, mas... E, Jesus amado, até o negócio engrenar, assim, foi difícil pra mim, mas fluiu super bem, graças a Deus. Encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho, que queriam o mesmo objetivo, né? Eu digo sempre, mais importante dentro da equipe, porque eu trabalho muito com execução, né? E aí, tem que tá ótimo até a ponta, até entregar, né? E aí, esse desafio, assim, do caminho, tu tem que ter pessoas parceiras do teu lado, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E, nossa, hoje eu me agarro neles com todas as forças, porque não é fácil, né? E eles fazem parte de todo o processo, né? Eu não faço sozinha. O projeto, o papel, aceita bastante coisa. Botar na obra lá, tudo em pé. Deve ser um desafio bem difícil, né? Porque tu vai aprendendo a lidar, só que o operacional muda muito. A cada obra muda a equipe. Acabou aquela obra, vem outra equipe, né? É outro operacional. Lá vai tu entender como é que as pessoas funcionam, o jeito tem que falar. Mas com o tempo, isso também a gente vai ajustando, né? Tu vai trabalhando, porque tu não consegue toda a obra mudar a equipe. Senão é um estresse tremendo, né? E tu vai aprendendo isso com o tempo, né? No começo, tu te adapta, tu vai ter que ir, tu tem que criar a tua carreira ali, né? Mas depois de um tempo, tu não larga a mão, porque não tem tranquilidade melhor de tu virar as costas, sair da obra, vamos fazer isso, isso, isso. E tu saber que vai ser feito, né? Porque eu acho que a pior parte, a pior dor de cabeça na obra é isso, né? É tu combinar que vai ser feito e não ser feito, ou não ser entregue, ou não, né? Então... Mas essa parte dos ajustes, né? Não do levantar a obra, mas aquela coisa que vai botar pedra, vai botar torneira, vai... Tu tem uma equipe muito tua, né? Porque eu já fiz vários projetos. Aparecem sempre as mesmas pessoas, né? E eles adoram a Damiana. Tu vê, sabe aquelas pessoas que trabalham feliz, né? E fala a Dami, não sei o quê. Só que tu também tem um lado muito leve, né, Dami? Até quando dava uns perrengues, assim, falava com a Dami, ela fazia isso, sabe? Ela ria. Tem que ser, perrengue aparece em todos os lugares. E daí tu pensa, bom, se ela tá rindo, nem deve ser um problema. Que bom, era esse o meu objetivo. Era essa a percepção que eu tinha. Bom, se ela tá rindo, eu acho que só eu tô achando que é um problema. Tá de boa, então seguimos. Mas esse teu jeito leve também faz com que as coisas sejam leves, né? Sim, com certeza. Eu faço questão de que as coisas sejam assim, porque é um investimento, né? O cliente chega até a gente depois de muito tempo. Não é normalmente uma casa, tu vai mobiliar uma casa inteira ou construir uma casa inteira do zero para mobiliar, um investimento alto, independente da faixa etária, né, da classe dessa pessoa. Ela demorou um tempo para chegar ali, não é um dinheiro que vem assim, né? Então tu tem que valorizar o esforço dessa pessoa, o sonho dessa pessoa. E para que transformar isso? Ele tá me contratando para facilitar a vida. Para ser leve, né? Para ser leve, para facilitar a vida dele, para ele não ter problema. Então, eu acho que é o meu papel ali, trazer isso, sabe? Trazer essa confiança, trazer a leveza de que as coisas vão funcionar, que a gente tem que confiar um no outro para as coisas realmente se alinhar, né? Então, eu sou a última a querer trazer problemas. Eu disse, não é esse o meu papel dentro da obra. O meu papel é resolver os problemas, né? Evitá-los ao máximo possível. Sim. E quando tem, que sempre vai ter, é natural, faz parte do processo. Eu brinco que tem um amigo nosso que é médico e ele fica, mas como é que se eu ligar um cano errado, morre a pessoa? Eu disse, mas é que tu tem que entender que as pessoas, né? Tu trabalhou, tu estudou anos a fio até tu chegar nesse caninho, né? E aqui é o inverso. Então, faz parte, né? É verdade. E realmente, essa questão de lidar com equipes diferentes, assim, e lidar com pessoas é um desafio e tanto, assim, né? Eu vejo... Agora é a minha primeira obra, assim, do início ao fim. E é uma obra grande. Nossa... assim, tem dias, assim, eu digo, que bom que a terapia tá em dia. Né? Os cursos estão feitos, a terapia tá em dia, as leituras todo dia. Pessoal a mil.
E olha, e agradeço a Deus por isso, porque sim, precisa, às vezes a gente precisa dar uma respirada. Tem dias que às vezes parece que não rende tanto, às vezes tu pensa que a pessoa não tá rendendo tanto, às vezes umas realmente não estão rendendo e tu precisa falar e precisa intervir com jeitinho, educação, cuidado, mas tu precisa tomar uma decisão que muitas vezes é drástica, né? Dispensar alguém. Né, assim, são famílias que estão ali trabalhando com a gente, né, assim, na minha obra tem 6 pessoas, são 6 famílias, né, então às vezes para tu tomar essa decisão não é de um dia para o outro, tu vem acompanhando, tu vem olhando, né, tu vem solicitando e tu vê que as coisas não mudam, mas tu precisa tomar uma decisão, e não é fácil, às vezes a pessoa pensa, né, mandou embora, não é assim, né. Não é de um dia para o outro, é é muito mais difícil mandar embora do que contratar. Muito mais. É verdade. Muito mais. Muito mais. É. Só quem passa pela experiência, assim, né? Não é Ana, fácil. e os desafios online? Quais são os desafios que tu sente, assim, de estar online? O teu canal tem? 23 mil inscritos. Que legal. É bastante gente. O primeiro desafio é a exposição, né? Pra mim, me ver ali. Foi meio estranho. E também ver o feedback das pessoas. A maioria das pessoas é muito gentil e fala coisas bem legais. Mas tem as pessoas que não falam coisas legais. E aí, a primeira vez que eu vi um comentário que foi rude, que foi grosseiro, eu me senti muito mal. Muito mal. Pensei, nossa, poxa, né? Mas eu pensei, bom, mas é um só. E essa pessoa tem o direito de pensar o que ela quiser, né? Então, deixa eu ver o que eu posso melhorar dentro desse comentário, dessa forma que às vezes não tá tão legal. Mas o que eu posso tirar daí para melhorar o meu trabalho, né? Mas, assim, ver esse feedback, assim, às vezes é meio impactante, sabe? E também trazer assuntos que são de interesse das pessoas. Então, nossa, a arquitetura tem N, né, temas que a gente pode abordar. E eu comecei a ver que o que no meu canal as pessoas mais buscavam eram soluções simples, né, mais econômicas que elas poderiam fazer por elas mesmas, né. Então, esse é sempre um desafio, tentar trazer esse tipo de solução para que todo mundo possa usar, né. Então, esse para mim é um dos maiores desafios. O pessoal de olhar, né, assim, a exposição, os feedbacks, essa questão, né, assim, da aceitação ou não de um conteúdo, e também a preocupação de trazer coisas interessantes que realmente vão fazer diferença na vida de alguém. Então, hoje tu percebe que o maior número das pessoas que te seguem, comentam, que falam contigo fora, são pessoas da área da arquitetura? Ou são pessoas que querem entender teu conhecimento? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou construir, quero mudar alguma coisa na minha casa e quero entender um pouquinho. São pessoas que são fora da área da arquitetura e que querem, estão construindo, estão reformando. Então, vira e mexe, eu recebo uma foto. Eu digo, me manda uma foto. Que legal. E as pessoas mandam. Me manda uma foto. Uma senhora uma vez me mandou assim, eu queria fazer uma porta camuflada, né, assim. E eu olhei a sala dela, puxa, eu vi uma referência no perfil de uma outra arquiteta, vou passar para ela. Mas que maravilha, eu adorei essa referência que tu me deu. Legal. Tá certo, é isso aí. Para isso que eu tô fazendo o canal. Então, é fazer essa ponte, sabe? Às vezes a pessoa tá ali meio perdida e tal, quer uma luz, é isso. Então, muitas... Eu já assisti, por isso que eu falei antes, na minha opinião, descomplica. Porque não é uma coisa que a gente entende. Embora eu não vou fazer, às vezes que eu tentei fazer sozinha, é bem errado. Aí vem ela me ligada. Aí eu ligo pra Dami. Aprontei. Sabe aquele negócio, mudei de lugar. Sabe aquela mesa que tu falou pra eu esperar pra comprar? Pois é, eu comprei pelo WhatsApp. Então chegou aqui em casa. O que eu faço com isso? Porque parecia um buffet de festa, né? Meu Deus. Não, depois que chegou lá em casa
eu olhei. E é verdade. Eu parei e pensei, o que eu tinha na cabeça de comprar a mesa da sala pelo WhatsApp? Eu nem olhei a mesa, eu comprei eu adoro comprar pelo WhatsApp. E aí, gente, aí depois daquela eu parei. Daí eu parei, falei, deu. Agora deu, né, Fernanda? Agora chegou de bobeira. E quando você mandou as cadeiras, aí... E o melhor é que a Dani conserta. Ela mandou e eu não deu tempo de eu ver e responder. Daí quando eu fui responder, eu disse, Fê, não vai ficar legal. Ela, já comprei. Eu tenho pressa. Não, e daí o melhor é que depois ela conversa, depois ela resolve meus problemas. A mesa, olha, a gente conseguiu devolver. Olha, uma confusão. E aí, Meu Deus. Mas no final sempre dá certo, né? A Dani sempre resolve os perrengues que eu mesmo crio. Mas assim, o teu canal é muito legal por causa disso. Quando às vezes que eu olho teus vídeos no Instagram, que são os que eu mais olho, é muito legal, porque a arquitetura, embora seja uma área muito difícil, né? Eu acho ela bem complicada. Ela não tem quem não ame ver uma casa bem bonita, né? Não tem quem não olhe e diga, uau, coisa linda, como ficou. Exato. Quantos programas de televisão tem, né? Até hoje sobre o assunto, porque o pessoal gosta, né? E eu fico me invejando aqui na Ana, olhando os vídeos dela, eu disse, eu tenho que ter coragem de fazer. Vamos fazer. Mas tu já começou a gravar uma vez, né? Eu fiz um tempo ali, daí deu uma parada, sabe como é que é? Ela vai, depois ela volta. Quando a gente tem que estar muito aí eu dou uma xingada, daí ela volta. Mas, né, tô mantendo viva, pelo menos, o meu Instagram lá tá vivo. Isso. Tô mostrando, mas eu não tô aparecendo muito ainda. E é muito interessante, né, quando as pessoas falam assim, eu tenho vergonha de aparecer pra vender. Só que, de fato, a gente vende o tempo todo. Quando tu vai num restaurante, tu fotografa o prato e marca aonde tu tá comendo, tu acabou de vender para aquele restaurante. Aí tu vai numa look do dia, marca tal. Tu acabou de vender para aquela loja. Aí tu passa o dia inteiro usando teu tempo para vender pros outros e tu não vende nada para ti. Né? Então, assim, essa crença de eu tenho vergonha de vender, não é. É o ego. É o ego. O ego tá sendo teu maior inimigo, porque tu tá vendendo o dia inteiro, só que não tá pingando R$1 na tua conta. Compensação na conta dos outros, tá uma maravilha, porque tu tá fazendo um trabalho muito bem feito. Tu tá fazendo um trabalho muito bem feito, porém, pra conta bancária de outras pessoas, né? E não pra tua. Essa questão da venda, assim, né? Eu não sei, na minha percepção, assim, parece, tipo, que tu tá incomodando, que tu tá a mesma coisa. Forçando a barra, sabe? Mas se vocês parar pra ver... na verdade, não. Tem um monte de gente que tá precisando daquela solução, sabe? Então, talvez vai incomodar quem não tá precisando, mas um outro tanto muito maior tá precisando, e aquilo às vezes cai como uma luva, tipo, eu precisava disso aí. E assim, a gente pode usar agora o exemplo que tu deu antes que tu fez o curso. Nós estávamos numa janta. E aí surgiu o assunto de desenvolvimento pessoal. E aí eu não posso ouvir isso, né? Já me sento, começo da palestra. E aí comecei a falar, eu acho que alguém perguntou, sei lá o que começou aquele assunto. Dentro desse grupo tinha uma dessas amigas que já tinha feito o curso. E eu acho que foi dali que surgiu o início da conversa. A Ana me escutando, eu falando, no outro dia tu comprou o curso. Eu não te vendi de forma direta. O assunto surgiu e a gente foi falando, depois ela me perguntou. E resolveu um problema que tu acabou de falar, né? Me abriu, me deu clareza, foi prático. Então, assim, às vezes a gente acha que o outro não tá interessado naquilo. E é tudo que ela quer. É tudo que a outra pessoa quer, né? Às vezes, eu não vou ficar botando aqui coisa de casa, porque às vezes uma pessoa não tem interesse. Tem gente que tá economizando o ano inteiro pra novembro, dezembro usar aquele dinheiro e ele vai gastar com alguém. Com coisa de casa. Se tiver te assistindo, vai contigo. Se tiver assistindo outra arquiteta, quem é visto vai comprar outra. Quem não é visto. Exatamente. Mas é difícil manter esse ritmo, assim, né? Eu sinto muito quando eu vou na obra, porque tô na obra todo dia praticamente, né? Então, várias pessoas me cobram, mas tu tem tudo pra fazer. Eu disse, gente, mas eu chego lá, tem que resolver tanta coisa, tem que falar com fulano, né? Quando eu vou, eu já tô no carro, eu lembro, putz, não gravei, não tirei uma foto, não fiz, né?
E aí, e outra situação também que eu sinto muito na obra, assim, de tu chegar e começar a gravar e o pessoal, né? Tá em volta. Quem tá ali trabalhando, lá vai, né? Lá vai começar a gravar. Mas tu sabe, se tu explicar, tudo que tem explicação fica mais fácil. Quando eu vou gravar alguma coisa em algum lugar, por exemplo, fui gravar Gamboa tomando vacina. Aí, quando eu comecei a gravar, eu falei pra veterinária, eu estou gravando ela, mas não estou pegando o teu rosto. Porque se tu só enfia um celular, sim, a pessoa fica desconfortável, entendeu? Tipo assim, o que tá... Né? Ela não sabe que no outro lado da tela o rosto dela não tá sendo pego, se tu não avisar. E aí fica desconfortável pra ela, fica desconfortável ou sem noção pra pessoa que tá filmando, porque tem gente que não tem noção e nem fala nada, né? Então, assim, quando tu avisa, e até numa obra, vou fazer um vídeo, não vou pegar vocês, vou pegar de costas, mas vai aparecer as pernas, Se eles te seguem, vão lá olhar depois, vão ver que ninguém apareceu. É realmente só as pernas. No começo, quando eu comecei a fazer ali, né, eu digo, isso aqui é um trabalho pra gente ter mais trabalho no futuro. Exato. É o que eu falo pra minha equipe lá também. Eu digo, olha, quando alguém vier te procurar, eu quero construir minha casa contigo, tu diz, olha, tu olha o canal tal, que lá tá todo o meu trabalho, todo o andamento da obra, tá tudo lá. Que a gente construiu. Então fica registrado. É um portfólio, né? É um portfólio. Não só eu coloquei isso pra mim, que o Instagram é o meu portfólio de trabalho. Às vezes, tu não dá na correria, não consegue tirar foto e coisa das casas, mas o que tu vai mostrar pro cliente quando ele chegar aí pra contratar? Tu vai contratar uma pessoa que não tem nada pra mostrar? Já fica meio ruim, né? É mais difícil. É mais difícil, né? Então, e hoje, o portfólio é a rede social. A pessoa vai ali olhar pra ver o que tem, né? O Instagram o que já apresentou. O tempo inteiro, né? Só uma vendo. rede de vendas enorme que poucas pessoas usam. Né? E aí, antes a Dami falou uma coisa muito sábia que eu uso pra vida e levo isso sempre. O meu negócio foi feito pra resolver problema, não pra criar. Então, independente de quem tá do outro lado, se a pessoa não tá de bem, se não tá de bom humor, se não tá no dia bom, tá num comentário ruim, esse é um problema dela. Eu tô aqui pra criar soluções. Quando a gente coloca isso muito no centro de tudo, as coisas... Tu automaticamente vai achando coisas pra lançar a solução. Sim. Que daí tu fala, se tu tem uma cozinha que tu acha hoje que é muito apertada, blá, 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 se tu fizer assim, assim, assado, e quanto mais conteúdo tu dá, mais a pessoa vê que tu tem entendimento sobre aquilo. Então, quando a gente retém muito o conhecimento, a gente entra num grau de escassez, né? E por mais que as pessoas não entendam como isso funciona na nossa vida. Então, quanto mais tu entrega, mais tu recebe. É uma lei que acontece naturalmente, energeticamente, ela acontece desse jeito. E então, assim, quanto mais a gente aparece, quanto mais mostra, quanto mais tenta ajudar, que nem a Ana fez, manda uma foto, faz não sei o quê, sabe? Quanto mais tu te põe disponível, mais tu vai tendo sucesso, porque as pessoas vão te procurando, vê que tu tem credibilidade, vão te indicando. Imagina, teu canal já tem 23 mil pessoas. E tu já falou que um tempo não alimentou, outro tempo alimentou, agora, né? Então, assim, vem do trabalho que tu vem construindo. Então, vamos deixar combinado aqui que nós vamos usar mais a rede social. Vamos, tá aí pra isso, né? Vamos lá. Vamos se cobrar. E essa parte de não trazer o problema, né? Como a gente lida com muitas equipes... Algumas equipes estão sempre na obra comigo, me conhecem, a gente já trabalha há anos junto, né? A gente, só de se olhar, a gente já sabe o que quer, eles abrem um projeto, eles sabem o que eu tô querendo dizer. Mas sempre tem na obra alguém que nunca trabalhou, uma pessoa nova, uma pessoa que tá começando. E eu via que quando chegava essa pessoa nova, eu tinha dificuldade. Ou alguma coisa acontecia, ou estragava alguma coisa na obra, ou dava algum perrengue com o cliente, né? Eu disse, meu Deus, eu preciso resolver isso, não dá, porque faz parte da minha vida isso acontecer, né? Então, eu vou ter que criar alguma coisa para resolver isso. E eu disse, eu vou começar pelo mais simples. Eu coloquei uma placa na obra para os funcionários. Que quem tá aqui dentro tá realizando o sonho do cliente. Não é só comigo, é para o cliente que ele tá trabalhando, não é para mim. Então, é para ele, quando ele for embora da obra, ele tem que deixar isso organizado, ele tem que entregar como ele recebeu, sabe? De colocar aquelas pessoas
como peça importante, eles estão fazendo o trabalho acontecer junto comigo, né? Eles fazem, eles botam a mão na massa, eu tô só organizando as peças ali para que isso aconteça, né? E são detalhes simples que a gente, né? Uma plaquinha na obra. Mas já ajudou. Já ajudou pra pessoa não chegar, não sair com os pés sujos pelo corredor e daqui a pouco o síndico me ligar, tá tudo sujo aqui, né? Detalhes pequenos, mas que a gente vai ajustando e vai conseguindo. E são detalhes pequenos que fazem muita diferença, né? Eu tava falando esses dias num podcast também, e que as pessoas esperam uma fórmula mágica da felicidade, da vida bem-sucedida, onde tu administra todas as áreas da tua vida, onde tu tem clareza, onde tu encontra o teu propósito de vida, e as pessoas acham que tu vai dizer para elas assim, sei lá, o que elas esperam, uma coisa mirabolante. Quando o básico bem feito, né, que é o curso, é fazer o básico bem feito, trazer essa clareza, fazer bem feito tudo aquilo que tu faz, tu chega à vida bem-sucedida. Então, assim, uma plaquinha, tu chegar na tua equipe e deixar claro por que vocês estão ali. Antes de iniciar uma oração, fazer falar para eles o quanto é importante a energia, o cuidado. Coisa simples. O simples muda muito, o simples faz com que as coisas se tornem extraordinárias. As pessoas, né? Conversar com as pessoas o que está acontecendo. Chegar, eu agora boto uma placa na obra, desculpe o transtorno, principalmente apartamento, condomínio, né? Sim. Estamos transformando um lar, perdão se estamos incomodando, mas estamos fazendo de tudo. Eu deixo meu telefone particular ali para falar direto comigo, para nem precisar no síndico. Porque tudo. A gente não tá ali pra atrapalhar a vida de ninguém. A gente tá ali pra fazer o nosso trabalho e deu, né? E o melhor possível pra ir pra outra, mais pra terminar. E obra é obra, né? Obra é obra. Incomoda, vai as pessoas ter barulho, vai ter poeira. Não, assim, é quase impossível. Acho que é impossível. É impossível. Né? Fazer a obra sem barulho e sem poeira. Sim. Então, assim, vai ter um momento que vai causar um certo incômodo, né? Mas isso passa. E daí eu acho que quando tem a comunicação bem resolvida, minimiza todo esse incômodo para todo mundo, né? Eu acho que todo processo ele tem que ser muito bem conversado, né? Desde que o cliente chega no escritório e tem que ter a clareza de dizer o que ele quer no projeto, eu também tenho que ter essa clareza e conversar e ser dito toda a sequência, todo o trabalho que vai ser feito, né? Todas as etapas do trabalho, porque o cliente também tá nervoso ali, ansioso. Nossa! Né? Quero pra ontem, tudo pra ontem. E o quanto essas etapas são importantes, né? E quanto mais, né? Tu falaste ali 2 anos de projeto. Isso é um sonho, um arquiteto ter esse tempo para projetar, né? Eu trabalho muito com estudo de layout lá no escritório, eu faço várias como é que eu vou dizer? Vários estudos mesmo de fluxo das coisas, né? Pra gente aprovar um projeto. E, nossa, tem funcionado super bem. Porque o cliente entende e enxerga o espaço, às vezes, que ele nem sabia que podia, que seria possível, que ele nem sabia que ele queria, né? Então, vem com uma ideia, a gente faz um briefing lá, legal, preciso disso. Pra mim, normalmente é assim, eu nem sei o que eu queria. E a Dani um dia me falou, ai, Fernanda, como é que é? Tu me deixa nervosa. Porque, como tu quer? Quero bem lindo. É isso aí que eu quero. Defina. Eu quero bem chique, bem glamouroso. Bem chique, bem lindo, bem glamouroso. É isso aí que eu quero. E se possível, seja econômica. O adendozinho. Quem eu não vou quer, te falar. Né? Bom, bonito e barato. Ela sempre alcançou. Eu sei a competência dela, entendeu? Então, por isso que eu instigo ela. Tu tá que nem o Gustavo, né? Eu tô que nem o... Acho que você pode... Mais um pouquinho. Ô, gurias, e de obra, assim, pra quem tá construindo, o que vocês percebem de erros que vocês veem que são corriqueiros, assim, tipo, nossa, as pessoas costumam errar sempre no mesmo lugar por falta de conhecimento ou de entendimento. Não necessariamente um arquiteto. Pessoas que querem, sei lá, construir, fazer sozinho, ou até na parte de dentro de casa, na repaginação. Eu penso que é não olhar o todo. Quem não tem um conhecimento, principalmente, olha por partes, né? Eu quero fazer a cozinha, depois eu vou fazer a sala. Não, tu tem que planejar tudo. Primeiro, para depois sair fazendo e ver por onde tu vai começar para não interferir no outro ambiente, né? Eu enxergo isso. Eu acho que uma grande questão também, assim, a gente tem muita obra,
né? Assim, e nem todas têm um profissional acompanhando. A falta, assim, a questão de não procurar um profissional habilitado para fazer o projeto e para acompanhar a obra. Eu acho que aí começa a dor de cabeça. Então, eu sei que para muitas pessoas contratar um profissional é pesado, mas é muito menos do que tu vai gastar na obra. Então, vale a pena, na economia do ano, se tá pensando em construir, primeiro contratar um profissional que vai te acompanhar, que vai te escutar, que vai ver os teus anseios, que vai fazer várias opções, que vai te, né, assim, te ajudar a transitar dentro daquela planta, daquele projeto, para tu entender esses espaços e aí, então, ir para a etapa seguinte. Eu ia falar sobre isso. Existe uma cultura que a arquitetura é muito cara, a arquitetura não é para todos, ela é muito inacessível. Mas, de novo, por experiência própria, isso que eu, assim, eu nunca fiz grandes projetos sozinho. Comprei ali minha mesa sozinha, umas cadeirinhas, né, umas coisinhas assim, já deu ruim. Porque tudo, né, como disse, fui a primeira cliente da Dami, sigo sendo até hoje. Quando precisa, Dami, né, sempre faço com ela. E já falei para várias pessoas que eu indiquei, se tu acha que arquiteto é caro, tu não tem noção do que fazer, sim. E isso é caro, porque tu vai gastar, às vezes mais do que tu gastaria, porque tu não tem as fontes certas de buscar o material certo, e ainda no final vai ficar uma bela de uma porcaria. Porque não tem conhecimento. A gente, quem não entende, faz exatamente isso. Foca aqui, depois ali, vai por pedacinho, quando tu olha tudo e pensa... Meu Deus, parece que 5 pessoas diferentes que fizeram isso aqui, cada um decidiu um cômodo e juntamos tudo. E a importância como é que vocês fazem para quebrar essa crença? É que eu acho assim, que quando tu vai procurar um profissional, né, tu já tem essa crença de ser mais caro, né? Sim. Que o arquiteto vai encarecer a tua obra. Pelo contrário, eu acredito totalmente ao contrário e eu sempre mostro para os clientes que a gente está aqui para ajudar, para facilitar a vida de vocês e esse meu valor vai se diluir na obra como se eu não estivesse aqui, né? Então, eu tenho que ter os contatos para também fazer esse meu valor ser diluído na obra sem tu sentir, né? E tu, principalmente, eu acho que tem uma questão assim, ó, de tu procurar o profissional, porque é uma relação de longa data, né? Então, tu tem que ter uma pessoa que tu confia, principalmente, porque se não tiver confiança, já começou errado. Nem começa, porque não vai ter, né? Tu tem que ter confiança e tu tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo com a pessoa que tu escolheu, né? E se abraçar, porque é um trabalho em conjunto, né? O arquiteto não faz nada sozinho, né? E como a gente trabalha com valores altos, né? A gente acaba... Hoje eu coloco no escritório lá que a primeira reunião eu preciso saber quanto tu acha que tu vai investir. Claro, na real... Todo mundo quer, eu quero investir bem um pouquinho, né? Isso. Mas vamos ser realistas, porque eu posso te apasentar um projeto de R$5 e de 5 milhões. Qual que tu quer, né? Não, nem querer. Acho que todo mundo quer o de 5 milhões, né? Pagar, acho que é o de 5. É isso aí. Então, a gente tem que ser transparente dos dois lados, né? Tem que ter essa transparência, essa confiança dos dois lados para as coisas fluírem, né? Porque... Pra mim vai ser bom, pra ele vai ser bom, e no final vai estar todo mundo feliz. Pra isso acontecer, tem que ter essa transparência total, confiança total das duas partes, né? E depois com o pessoal na obra, né? A mesma coisa. Eu acho que esse ajuste de expectativa versus realidade é muito importante. Muito importante. Porque aí a gente vai pra obra e não quer dizer que a pessoa... não vá daqui um pouco extrapolar, digamos assim, esse orçamento. Mesmo que cabia, tudo que ela desejava cabia ali, a gente tem alterações de mercado, a gente tem, como a Dami disse, um relacionamento de tempo, assim, para construir uma casa, né, do início ao fim, leva tempo, então as coisas vão mudando de valor. Então, assim, mas precisa ter essa expectativa versus realidade para que as coisas se ajustem e para que a pessoa tenha consciência dessas oscilações, porque uma vez que tu começa... Tu tem que terminar, E outra, tu não vai deixar o teu cliente infeliz, né?
Que decepção para ti como profissional o teu cliente não conseguir terminar aquilo que iniciou contigo porque não faltou verba. Não é uma dor de cabeça só para ele, é para nós também, né? E também, assim, eu acho que tem muitos profissionais no mercado, sabe? Tem muita gente aí legal para atender. Às vezes a pessoa, por um preconceito, não entra em contato. Fica naquela, achando assim, ai, vai ser muito caro. Sim. Não vou ter condições. Ai, imagina, vou contratar. Mas você nem perguntou, você nem viu. Tem N profissionais, pode fazer orçamentos, pode... Nossa, ainda mais agora com as redes sociais, a gente consegue olhar o perfil, entrar em contato com um monte de gente. Tem empatia com aquela pessoa, né? Ver se ela tá dentro daquilo que tu realmente quer pro teu espaço. Não adianta tu querer um espaço rústico, contratar uma arquiteta que trabalha só com... minimalismo. Com minimalismo ou com coisas clássicas. Então, tu vai atrás do profissional que tu tá buscando, pra ter o resultado final, aquele que tu quer. E também entender que o profissional trabalha conforme o teu orçamento. Sim. Né? Então, assim, mas vai ser muito caro. Tá, mas calma, vai lá e pergunta se tem como fazer dentro do orçamento, porque tu vai gastar de qualquer jeito fazendo sozinha. Sim. Vê se não pode fazer melhor com um profissional que entende sobre aquilo. Gurias, vocês se conheceram através das Mulheres Inquietas, né? Sim. Eu não vou aguentar, eu preciso perguntar. Né? Se daqui vocês pensam em criar um projeto juntas, vocês se encontraram em mais de um evento, né? No Elas Conectam, depois no curso de maquiagem. Criaram, né, essa relação, e num grupo de network, quando tem muitas mulheres, a gente conversa com todas, mas a gente cria afinidades com algumas, outras não tanto. Vocês já pensaram, assim, um projeto juntas? O primeiro foi o podcast. Exato. A gente tá aqui. Estamos no primeiro projeto realizando. Nós somos mulheres que realizamos. Pra mais, né? Daqui pra mais. Não, então, eu tava vendo as postagens dela, eu adorei um quarto de bebê verdinho. De bebê. Pelo amor de Deus. Agora não. Tu me leva ela nesse quarto que não ela tá pronto ainda. Filmar e mostrar, e ela me explicar o conceito, me explicar os materiais, os fornecedores, o desejo do cliente, tudo isso, sabe? Porque é muito legal. E é muito bonito. Ai, já brilhou os olhinhos, já, que bom que vai ter o podcast, já falo pra ela, já marco com ela. E já marca isso aí, não deixa ela te escapar. Não. Marca em cima. Aí, isso é uma coisa que me deixa super feliz, sabe? De ver que nem a Fê, vários clientes voltando, retornando. Porque é sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho e tá sendo transparente, tá atingindo os objetivos, né? Eu já sei o quarto que ela tá falando. Viu? Porque eu olhei... Nossa, já vou falar com ela para fazer um vídeo especial desse quarto. Que é legal, assim, porque daí as pessoas conseguem conhecer um pouco mais o teu trabalho, como que tu planeja, né? Como que tu atendeu as necessidades do cliente. Então, assim, é toda uma etapa de projeto para ver lá o resultado final, sabe? É muito legal, assim. E aí, os fornecedores, às vezes, quando eu faço... com um outro arquiteto, uma entrevista mostrando o ambiente, é legal, assim, elencar, assim, um trabalho que tu gostou, assim, que daí a gente pode ir lá, eu posso ir lá conversar com o fornecedor, fazer um vídeo com o fornecedor, que isso é muito bom, sabe? Eu acho que fortalece a cadeia, sabe? Todo mundo que trabalha bem, assim... em alguns aspectos, algumas pessoas a gente vê, fulano reclamou do serviço prestado. Acontece. Mas, assim, quem trabalha bem, eu acho que a gente precisa enaltecer e precisa valorizar, né? Eu acho principalmente que muito mais a mão do de que obra reclamar, civil né? hoje, né? Que é tão difícil. É um trabalho difícil e que tá cada vez mais difícil de conseguir pessoas, né? Pra executar isso. Então, tem que valorizar esse profissional que é ele que bota a mão na massa, né? Nossa, como? Exatamente. E é tão necessário, nossa senhora. Senão não sai nada. Não sai nada. Então, essa relação nasceu de momentos de network. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a importância de nós mulheres estarmos unidas, né? Falando que tu falou antes, enaltecendo uma as outras, mostrando o que a outra faz, dando uma voz de apoio. Às vezes, eu não tenho muito como ajudar. Tem.
Porque palavras mudam a vida das pessoas, né? A gente já deu exemplos de vai lá e faz melhor, eu sei teu potencial, tu consegue. Então, poucas coisas a gente já consegue, né, entre nós nos apoiarmos. Queria que vocês falassem um pouquinho da opinião de vocês estiveram no Elas Conectam, da opinião do Elas Conectam, né? A experiência de estar entre mulheres e o quanto isso é importante para cada uma de vocês. Eu vim a primeira vez no Elas Conectam, né? E eu sou uma pessoa tímida, apesar de eu ter um canal no YouTube, eu sou uma pessoa tímida. A gente tá vendo. E eu primeiro... eu preciso um tempinho pra me ambientar e me soltar. Então, mas assim... é bem curto, né? 2 minutos já tá tudo certo. 2 minutos ela tá já em casa. Mas aí, assim, eu achei muito legal. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi, assim, de estar num ambiente que eu me senti livre de julgamento. E um ambiente onde eu podia transitar, falar, entregar o meu cartão do canal e, assim, ai, nossa, né? Fazendo propaganda, né? Assim, me sentir julgada ou, assim... acho que é bem isso, me sentir julgada. Eu achei muito legal, assim, um espaço de uma vibração boa, seguro. Com pessoas tendo não é tendo, buscando a mesma coisa, né? Querendo trabalhar melhor, melhorar naquilo que tá fazendo, olhando o que o outro tá fazendo, né? E, assim, olhar pra si, né? Se valorizar, né? Assim, às vezes a gente vai nessa correria, tem os vários papéis e o euzinho às vezes fica, às vezes, meio de ladinho. Mas se colocar no centro e ver o que tu pode colaborar, né? Onde eu posso atuar aqui, o que eu posso fazer, né? Então, isso eu achei muito legal, assim, de ver todas essas pessoas, todas essas mulheres buscando isso, sabe? De uma maneira leve, descontraída. Achei bem legal, adorei. E a gente volta com uma energia boa, né? Volta com no outro dia 1000. É muito legal, porque louca pra botar elas tudo começam em papel. assim... Já tem a data do próximo, tu me manda o convite. Fernanda, não posso ficar sem, não posso... É muito legal. O último eu comprei, nem olhei a data, eu só comprei, depois eu olhei, ai, Fernanda... já tinha um compromisso. Garantiu dela, depois ela mandou, ai, eu já tinha compromisso. Eu falei, nós vamos dar jeito, não te preocupa que nós vamos, daí acabou os nossos, daí eu encaminhei uma pra comprar o da Dami. Sim. E aí vendeu, tipo assim, pode ter certeza que vai vender. Tinha mais de uma que queria, né? Eu falei, se a fulana não comprar, o outro vai comprar. E depois a gente ficou com lista de espera. E essa impressão que tu colocou de ser um ambiente seguro, ele é de fato, e a gente trabalha para isso, né? E aí entra a liderança de as pessoas sentirem que tem alguém no comando daquilo ali. Eu tava falando esses dias que quem convive comigo, quem me olha na rede social, quem se aproxima de mim, já conhece o meu jeito. E se eu tiver que chegar para alguém e falar, olha, o teu comportamento não cabe a este ambiente. Porque este ambiente, ele tem este modelo. E se tu não te enquadrar, eu vou precisar que tu te retire, né? Não vai poder fazer parte deste ambiente. Justamente por isso. Porque a gente quer que seja leve, livre de julgamento. Já tem gente demais julgando. Gente demais falando. E eu tenho uma sensação e quase que uma certeza que jamais será necessário fazer isso. Por quê? Porque as pessoas que vêm aqui, é o que a Dami falou, elas buscam estar melhor, elas buscam ser melhor. E normalmente o julgamento vem de quem? De quem faz menos, de quem nada construiu. Pra não botar o foco nela, ela tenta jogar o foco ruim pra cima de outra pessoa. As pessoas que vêm para esses ambientes, normalmente a mentalidade delas não é essa. Então, o ambiente ele se forma de uma forma natural. Né? E isso, várias outras mulheres veio e me falou, mas é muito bom, é leve. Eu falei, teve uma que me disse assim, eu passei de montinho em montinho, me apresentando e falando o que eu fazia. Fui bem recebida em todos. Isso é muito legal, tu ter essa liberdade, porque qual que era o objetivo? Se conectar e fazer network. Né? A gente sai dali com a sensação de que se conectou. E a prova tá aqui. Porque vocês, né, veio de uma conexão do Mulheres Inquietas. E depois o network, né? E o network é isso que vocês fizeram. Vocês se conheceram ali, criaram a conexão.
e depois buscaram manter E e muitas afinar delas. essa conexão. E muitas delas, até hoje, a gente se vê na rede social, se acompanha, sim, né? Torce claro, uma pelas outras. exato, Porque eu acho que a ideia é essa, né? A gente caminhar junto, crescer todas juntas, né? É A tão mais ideia é- fácil quando a gente tá em grupo É. do que lutar sozinho, né? A As ideia- dores são as mesmas. Sim, Exatamente. A ideia- exato. A ideia é essa, e elas, de um modo geral, todas abraçaram a ideia, porque não adianta ter uma ideia que ninguém vai comprar a ideia. Sim. Mas todo mundo, todas as mulheres que vieram nas 2 edições, elas abraçaram a ideia de que a intenção era se conectar, fazer network, levar isso. Bom, teve o primeiro, saiu até jogo de beach tênis. Depois, aí eu plantei no jogo que elas me convidaram pra ir, eu não pude ir. Vocês conheciam? Não, nenhuma. Nos conhecemos. Todas no Elas Conectam. Então, é muito legal, né? Esse networking que as mulheres precisam ter, de uma forma geral. De se apoiar, dizer para outras vezes uma palavra, já muda a vida da outra. Gurias, já estamos quase chegando no final. Mas a gente tem o quadro da dinâmica. Ai, meu Deus. Nossa. Mas antes disso... Essa é nova. Dinâmica! Gincana. Essa é boa. Mas antes disso, eu quero... A Dami vai fazer uma coleção, né, Dami? Adorei, não tem problema. Eu uso bastante. Eu quero entregar pra vocês essa caneca aqui, que simboliza que vocês fizeram parte dessa história. Fazem parte dessa história, né? São mulheres inquietas reais. E então eu quero dizer para vocês, eu quero agradecer vocês de ter vindo aqui e dizer que com certeza esse episódio aqui ele inspirou pessoas, né? Outras mulheres, que é o nosso objetivo. Então eu vou entregar para cada uma de vocês a sua caneca. Amei. Confirmando que vocês fazem parte dessa história que é construir essa... Ai, quero fazer tintim aqui no meu copo. Tintim. Que é construir essa história bonita entre mulheres. E agora nós vamos para a dinâmica. Estamos falando de arquitetura, nós vamos fazer um desafio. Ai. Nós vamos ter 5 minutos Não! para cada uma construir a sua casa. Meu Deus! O Caio e o Theo vão se cobrar. Então depois que eles fez isso aqui, eles vão Meu filho, muito obrigado por ter entregue. Ai, ele cedeu, o Matheus cedeu o Lego. Vamos lá. Só as peças que estão desmontadas. Olha. Meu Deus. Gente. Luci, conta pra nós 5 minutos. 5? Meu Deus. É muito. É uma casa minimalista. Isso, pronto. Programa de necessidades. Precisamos de um programa de necessidades antes. Imagina eu aqui que eu vou ter que... Pera aí que eu tenho que organizar um chão pra mim. Tu já começou? Não, eu tô procurando um chão. Já deu, calma. foi? Aí vocês têm chão bonito, eu não tenho. Pera aí que eu tenho que fazer meu chão. Vocês não roubam, espera. Não, tá bom, a gente espera. Meu senhor. Uma cor pra engatar. Olha. Adoro. É. Vou botar isso bem no meio da minha casa aqui. também Pra não... faz sucesso. Aham. Eu também, eu amo. Olha, meio romântico. ó. Aham. Super clássico. Exato. Ai, elas já estão Qual? entregando peça. Não, nós estamos olhando o que Tá. É. o que tem disponível? Porque 5 minutos. Cinco minutos. Olha aqui, é gambô comeu. Ah, Árvore, Ai, sem problema. boa, Dana. a gente reaproveita, não tem Tá. problema. Isso. Então, começou, Dude? Começar. Tá, fala quando acabou daí, tá? Foi.
10 segundos. Meu Deus! Ai, não vai dar. 5, 4. Isso me lembrou a faculdade. Ai, entrega. Coberta ela tá, chuta, não vai pegar. Isso ao menos deu um... Tá, a Dude vai fazer a votação. Nossa, olha, a Fernanda construiu um monte. Olha, a minha casa tem tua Foi câmera, ágil, olha. olha ali. Rapaz. Tá, vamos botar. Dude, tu tem que votar. Lembrando que eu Olha não uma tenho área. experiência, né, Dude? Peraí. Cada uma agora tem que Não, tem. apresentar seu projeto, tá? Olha. Vai lá, Ana, começa. Tem que explicar o É, projeto. tem que explicar o projeto. Eu nem tô pensando, eu só tô construindo, diz ela. Agora ela quer que a gente explique o projeto. Tá. Explica o teu projeto. O meu, eu pensei numa casa que eu tô projetando agora. Que tem bastante tijolinho, ela é uma entrada mais farmhouse, assim, né? Aí tem que ter o peitoril na frente ali com o trabalho do ferro. Nesse caso foi mais delicado, mais rosinha, um pouco diferente da farmhouse. Eu tenho o telhado Ele tá meio bambo, não deu tempo de construir adequadamente. E aqui tem um raio. Aham, tudo bem. A cachorra do vizinho comeu. Mas tem que ter um verde, né? Não dá pra deixar sem verde. É, aí eu fiz Verde é paisagismo, vida, olha, é. paisagismo. Paisagismo? É, tem que Tá, ter. então esse aqui. Aí é meu telhado, Fernanda. Horrível. Aqui, qual é a câmera? Essa aqui, então, é da Dami. Caprichada. Arrasou. Tá, agora a Ana. Agora aqui tem um conceito meio aberto, né? Coberto, aberto, coberto. Também não pode chover. Mais retinho, minimalista, né? Com tudo alinhado, janelas alinhadas. Só não na altura, né? Que não fechou. Foi o que deu, gente. Tá, ó, esse aqui é o da Ana. Isso aqui tem que ser uma casa num lugar que não tenha muita previsão de chuva. Isso. É pro Bem Nordeste. ventilada. ventilada. Bem ventilada. Ah, vocês viram que aqui, né? Abre, ó, a porta. As janelinhas. Abre, ó, pra ventilar ainda mais. Esse aqui é o da Ana, casa número 2. Agora eu, com o meu projeto. Uma família muito reservada, eles não gostam de muita janela. Tem lareira, isso é uma lareira? Não, mas Aqui- isso foi muito ágil. Olha, não era uma lareira, mas agora é pra melhorar o projeto, né? Aqui temos câmeras nos fundos. Na frente. Janela aqui, só na lateral, uma porta. E faz. Ai, a porta não abre, tem um probleminha ali. Engatou. E esse aqui é o projeto que não era arquiteta. Abre, dá no degrau. a porta. E paisagismo. Sempre importante, né? É. Ó, projeto número 3. Dude, tu que tem que agora avaliar esse projeto. Tu gostaria de uma casa mais ventilada, uma casa com estilo assim, rústico de entrada ali. Ou tu é uma pessoa mais reservada. Eu achei muito criativa. Nossa, 5 minutos vocês fizeram que eu faço em 30. Inclusive o da Fê tá muito legal. Eu adorei o conceito das câmeras. Já pensou em toda a funcionalidade do negócio, né? Muita experiência em arquitetura. Eu achei lindo todos. Da Ana também adorei. A Laine escolheu as cores pra combinar. Aham. Mas acho que o meu preferido foi o da Dami. Ficou muito bonito. Aí, Ficou muito estilosa. Isso. A sua entrada. os tijolinhos. Parabéns. Tijolinhos é uma marca, eu adoro. Eu adoro. Eu tenho que me controlar pra não usar em tudo. Se eu Gostei, puder, gostei pode ser tudo. da Dude toda, né, educada. Ah, ficou lindo. Elogiou todo Aqui, mundo, né? Todo mundo sai feliz, né? Feliz com Tem que meus elogios. incentivar, né?
Ai, gurias, então chegamos ao final do nosso episódio, mas antes de dar tchau e fazer um agradecimento para vocês, eu queria que vocês deixassem um recado, uma de cada vez, para essa câmera aqui, para uma empreendedora, para uma arquiteta que está começando, para qualquer profissão que está começando, ou um recado que vem do teu coração, não precisa ser para uma empreendedora, para uma mulher, para uma mãe. Fiquem à vontade. A câmera é de vocês. E o recado que eu teria para dar nesse momento é que a gente passa por várias fases. Várias fases. E eu acho que é uma coisa muito boa é a gente aprender a acolher cada fase e que cada dia é um dia, tem dias que as coisas dão certo, tem dias que nem tanto, mas acolher tudo isso e olhar com beleza e leveza para cada desafio que a vida vai apresentar. E apresenta, todo dia. Então, assim, se gostar bastante, né? Mas eu acho que a grande coisa é isso, acolher os sentimentos, deixar de sentir a gente não vai, nunca e nem deve. Mas acolher tudo, respirar fundo e seguir para frente sempre. Ai, que lindo. O que eu vou falar agora depois disso? Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Aí quando tu fica parada, nem lembra que tu tem que voltar pra continuar o programa. Tu fica assim... O que resta pra mim agora falar depois disso? Ai, é muito especial estar aqui de novo. Tô muito feliz de estar aqui de novo, compartilhar esse momento contigo, Ana, que a gente acabou se conhecendo aí no meio do caminho, mas foi bem legal, né? E aí a gente tá junto aqui para agregar, para fazer diferente e fazer melhor para nós, não é para o outro, não é para aparecer, não é para, né? A gente tá, eu hoje já venho há um tempo, mas cada vez mais buscando sempre o melhor para mim, para minha família, né? E aqui a gente encontra. Não posso chorar, verdade. É tão bonito quando a gente vê que vem do coração, né? Gurias, então eu quero agradecer, né? Estamos chegando ao final desse episódio. Quero agradecer a disponibilidade de vocês vir aqui, de se entregar, de deixar leve, de brincar. Agradecer por vocês andarem comigo, né? Muito próximo de mim no meu projeto, que tem o objetivo de inspirar outras mulheres, elevar outras mulheres, dar a mão, né? Literalmente dar a mão para outras mulheres. E esse projeto, o Mulheres Inquietas, ele só cresce, ele vem tomando a direção que ele está tomando, porque tem mulheres como vocês, né, que vêm aqui, que inspiram e que aceitam me dar a mão para que a gente possa aumentar essa corrente dando a mão para outras mulheres. Então, muito obrigado por arrumar a agenda de vocês e vocês estarem aqui. Chegamos ao final de mais um episódio e não se esqueça, se tu não está inscrito, se inscreve para não perder nada. Um beijo, fiquem com Deus.